viva, caríssimos ouvintes. Sejam bem-vindos ao melhor programa de entretenimento, crescimento espiritual do podcast. Estamos aqui, para aprender um pouquinho daquilo que é a palavra de Deus hoje no podcast. E temos um tema bastante importante, mas antes de abordarmos o tema, eu convido a seguir aí nossas redes sociais. No Facebook, Thomas Pod, TikTok, Thomas Pod e no YouTube, Thomas Podcast. O tema que nos foi sugerido para hoje é um tema muito importante e profundo, E carece a nossa atenção. Será que Deus criou o mal? Por que acontecem tantas catástrofes? E catástrofes que matam gente? Por que há fome, há desemprego? Será que Deus olha isso e se agrada? Será que Deus se orgulha disso? Então nós estamos com uma entidade eclesiástica que irá nos ajudar a entender melhor o tema. Nosso pastor adventista do sétimo dia responde pelo nome de Luawa. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente. E queremos que o pastor nos desse uma pequena introdução sobre o tema para entendermos melhor. Ok. Antes, queria agradecer o convite e também agradecer a todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Queria esclarecer que nós não estamos aqui como advogados de Deus. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui como testemunha. Exatamente. Então, nós vamos testemunhar do ponto de vista bíblico. Daí que eu trago a minha Bíblia quanto a esta temática. Deus criou o mal? Essa é uma pergunta que muita gente faz, porque ao olharmos para o triste retrato do mundo, muita gente sofrendo, problemas em vários lugares, a questão é, será que foi Deus quem criou? Há uma outra razão para o mal, será? Queridos, antes de respondermos essa pergunta, nós precisamos saber quem é Deus. E outro dia eu estava em uma igreja e estávamos a falar sobre Deus, estudando a doutrina de Deus. Eu fiz essa pergunta, quem é Deus? Havia várias respostas ali, mas uma me chamou a atenção. Alguém respondeu, Deus é criador. E eu parei e fiz a outra pergunta. Então, se Deus não tivesse criado o universo, nem os seres humanos, os anjos, ele não seria Deus? Exatamente. Então, nós sabemos que se Deus não criasse o universo, os seres humanos e os anjos, ainda assim ele seria Deus. Então, criação não define a essência de Deus. Criação é uma atividade de Deus. Então, quem é Deus? Essa é a pergunta. Antes de respondermos essa pergunta, precisamos saber qual é a realidade de Deus. Esse é o primeiro detalhe. Primeiramente, nós precisamos entender que Deus existe. Mas a Bíblia não prova a existência de Deus. É necessário que se esclareça isso. A Bíblia não prova a existência de Deus. Por quê? Porque num pressuposto científico, segundo a ciência, os métodos científicos que é usado é a observação, a experimentação e a repetição. Então, tudo aquilo que pode ser observado, experimentado e repetido existe. O contrário não existe. Então, Deus não pode ser entendido segundo os pressupostos científicos. Não dá para usarmos os métodos científicos para provar a existência de Deus. Então, a Bíblia ela não prova isso, a existência de Deus. Mas o que nós encontramos na Bíblia é evidências da atuação de Deus. Exatamente. São evidências da atuação de Deus. Agora, cabe a nós exercer fé. Então, um elemento para se crer em Deus é a fé. Outro elemento é que Deus é misterioso. O ser misterioso faz com que Deus seja eternamente estudado. Então, o conhecimento de Deus é inesgotável. Aqui podemos passar a noite, outro dia, uma semana, anos estudando Deus. Nunca chegaremos à plenitude do conhecimento. Podemos ter uma compreensão, mas não a plenitude. Então, nós não estamos aqui para esgotar o conhecimento de Deus. É daí que muita gente questiona a teologia. Para que teologia? Deus pode ser estudado, muitos não aceitam isso. Mas nós sabemos que nós podemos estudar Deus por intermédio daquilo que Ele revelou na sua palavra. Então, dali que Deus é um ser misterioso, não pode ser, o seu conhecimento não pode ser esgotado. Então, aí fica aí a pergunta. Antes de respondermos a pergunta se Deus criou o mal, precisamos responder quem é Deus. Existem 5 atributos que definem a essência de Deus. O primeiro atributo é eternidade. Deus é eterno. E quando falamos de eternidade, nós não estamos a falar de eternidade do ponto de vista científico. Porque para a filosofia,
a eternidade divina é destituída do tempo, separada do tempo. Mas nós sabemos que Deus é eterno no sentido de que o seu tempo é qualitativo. Só para termos uma ideia, Deus criou o mundo em 7 dias literais. Muitos não acreditam, mas como é que Deus pode criar o universo em 7 dias? Deus pode, porque o seu tempo é qualitativo. E outro subsídio que nós encontramos está em Pedro, que diz assim, porque para Deus um dia pode ser como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus é qualitativo. Não deve ser comparado ao nosso tempo. Exatamente. Ele é eterno. Essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade é que Deus é imutável. Deus não muda. Mas em que sentido Deus não muda? Deus não muda de um ser menos perfeito para um ser mais perfeito. Deus não muda de um ser menos amoroso para um ser mais amoroso. Deus não muda de um ser menos santo para um ser mais santo. Nisso ele é imutável. Mas há uma particularidade. Deus pode mudar de ideia. Isso pode ser estranho para muitos. Agora, quando nós falamos de Deus que pode mudar de ideia, é no sentido de que se Deus dar um decreto aos seres humanos, por exemplo, um decreto de morte, e o ser humano arrepender-se do seu pecado e mudar, Deus também pode mudar de ideia daquilo que faria. Obrigado. Então, nisso Deus pode mudar, mas na sua essência Deus é imutável. Deus não pode ser menos santo para ser mais santo, menos amoroso para mais amoroso. Então, Deus é imutável. Outros 2 atributos é que Deus pode demonstrar amor e ira ao mesmo tempo. Então, Deus é amoroso e justo. Nós encontramos isso na declaração de Êxodo, quando Deus mostra a sua glória para Moisés. E Moisés chega à conclusão de que Deus é misericordioso, embora não inocente ao pecado. Então, é necessário. Isso aqui muita gente não crê, não acredita, mas Deus pode demonstrar amor e ira sem ser contraditório. Então, esse Deus é tanto amoroso, como também pode demonstrar justiça, ira. Agora, nós não podemos comparar a ira divina com a ira dos seres humanos. A ira humana, ela é mesclada, é misturada com pecado. É uma ira manifestada na natureza pecaminosa. Já a ira divina não. Deus não possui natureza pecaminosa. Cristo aqui na terra não possuía natureza pecaminosa. Tanto é que a ira divina é santa. O amor de Deus é santo. Então são esses atributos que eu queria fazer menção. Aliás, o outro e o último é que Deus é transcendente. Quando falamos de Deus sendo transcendente, estamos a dizer que Deus é independente da criação. Ou seja, Deus não pode ser subordinado pelo tempo ou pela história. Ele vai além do tempo, vai além da história. Nisso é transcendente. Então, Deus tem poder absoluto sobre a sua criação e não a criação sobre Deus. Esse é um outro elemento que nós precisamos frisar. Bem, agora me deixou um pouquinho confuso e me fez relembrar uma passagem, talvez esteja em Isaías, né, que diz que eu crio as trevas e crio o bem. Okay. As trevas e a luz, o mal e o bem. E então, eu não consigo perceber esse ponto. Se ele realmente fez o mal e o bem ou só fez o bem. Né? Okay. O mal é uma essência também igual ao bem. Ok. Obrigado por essa. Na verdade, essa é a próxima questão que nós vamos abordar. Exatamente. Eu, na verdade, trouxe mesmo esse texto de Isaías como um texto-chave. Okay. Nós não podemos falar de um tema bíblico sem termos um texto como chave. Sim. O texto como chave é Isaías 45:7. Eu vou ler esse texto, mas depois vou fazer um lampejo assim do contexto. Isaías 45:7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse é o texto de Isaías. Então, ali Deus diz claramente: eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. E a pergunta é: Deus cria o mal? Nós vamos responder essa questão, mas antes eu gostava que olhássemos para o contexto. O contexto do capítulo 35 é do chamado de Ciro. Ciro era um ímpio, vamos dizer assim, um rei persa. Naquele tempo, o Império Medo-Pérsia estava a se organizar para se tornar a superpotência, vamos dizer assim. Então, foram eles que conquistaram os babilônios. Então, Deus chamou Ciro como seu instrumento para fazer o seu trabalho. E Deus, ao chamar Ciro, ele vai mostrando a Ciro quem ele é. E no verso 5, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não há outro.
Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que me não conheces. Está falando para Ciro. E no verso 6, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outros. Antes de ler o verso 7, que é o chave, Deus aqui está a expressar a sua soberania. Sim. Diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há quê? Não há outro. E queridos, os sírios, eles adotaram a religião zoroastrista. Essa é a religião dos sírios, onde acreditavam que havia um Deus do sol, interessante, um Deus do sol, que era o maior Deus. E esse Deus do sol é que criava a luz e a paz. E esse Deus do sol estava em contradição com o Deus das trevas, Deus dos desastres. Então, Deus ali, para Ciro, está mostrando assim, não existe ali um Deus que pode criar a luz e a paz. Eu, o Senhor, faço tudo. Tanto posso criar a luz, a paz, como também posso criar as trevas. E é mais ou menos ali. E a questão é, será que Deus cria mesmo o mal? Vamos responder da seguinte forma. Queridos, quando nós vamos no texto de Isaías, há alguns detalhes. A expressão criar que nós encontramos em Isaías, o termo hebraico para criar é yatzar. Essa expressão. E esse yatzar é diferente do termo bará, criar, que nós encontramos em Gênesis. O termo bará é uma criação do nada. Então lá em Gênesis, Deus cria as coisas do nada. Já yatzar é criar através de algo existente, através de uma matéria existente. Por exemplo, os homens criaram o avião, os carros, através ou por intermédio do ferro, uma matéria já existente. E esse é o termo que nós encontramos aqui, é criar a partir de algo já existente. Agora, outro detalhe que nós encontramos aqui, o mal, diz que crio as trevas e faço paz, e crio o mal. A palavra mal que nós encontramos no texto hebraico é Ra. E essa palavra Ra tem dois significados. Tanto pode significar o mal moral, como também pode significar o mal natural. E quando nós falamos do mal moral, do que estamos a falar? Estamos a falar exatamente do decálogo, dos 10 mandamentos. Aí nós encontramos o mal moral. Roubo é um mal moral. Sim. Prostituição é um mal moral. Abuso de menores é um mal moral. Mortes acentuadas são males. Isso aqui tem a ver com mal moral. Só para ter uma ideia, em 2020, a TV Zimbo publicou a TV Zimbo informou que naquele ano, 2020, mais de 5.000 crianças cá em Angola foram abusadas sexualmente. É muita gente. Muita criança sofrendo. Muito mal. Prostituição acentuada. Abuso de menores. Entre outros problemas, roubos. Por exemplo, há pessoas que matam para roubar de alguém. E a questão é, será que Deus é quem cria tais coisas? Devemos dizer o seguinte: se Deus criasse o mal moral, ele estaria contra o seu caráter justo e santo. Vamos lá supor que Deus criasse o roubo, né? O mal do roubo, a prostituição. Se fosse Deus quem tivesse criado isso, então ele estaria contra o seu caráter, porque Deus é santo. E um ser santo não se mistura com o pecado. Então temos que excluir essa possibilidade. Deus não criou o mal moral. Não. Deus não é o autor da prostituição, não é o autor do roubo, não é o autor das mortes. Não, Deus não criou isso. Então, do que o texto de Isaías fala? Então, só temos a segunda possibilidade, que é o mal natural. O que é o mal natural? O mal natural tem a ver com coisas que acontecem na natureza, como terremoto, inundações, acidentes, doenças. Esses aqui são mal natural. Mal natural. Né? E será que Deus cria tais coisas? Deus é o autor dos terremotos, dos acidentes, doenças, inundações. Deus é o autor. Eu queria trazer a frase de um filósofo muito conhecido, Platão.
E Platão diz assim: se Deus é bom, não é o autor de todas as coisas, como alguns asseveram. Essa é a conclusão de Platão. Se Deus é bom, como nós cremos, então ele não pode ser o autor de todas as coisas. Eu queria dizer assim: Deus é soberano. E sendo ele soberano, ele pode fazer todas as coisas. Mas não, Deus não faz tudo. Precisa ficar claro. Deus pode fazer tudo, mas ele não faz tudo. Por exemplo, Deus pode mentir, mas ele não mente. Porque se mentir, vai contra o seu caráter. Deus pode roubar, mas ele não rouba. Porque se roubar, vai contra o seu caráter. Então, Deus não é o autor do mal moral. Agora, quanto ao mal natural, queridos, o que Deus faz é permitir. A teologia hebraica é muito pobre quanto às razões secundárias. Para os hebreus, e é necessário que se explique isso, para os hebreus, Deus é o autor de tudo, tanto do bem como do mal. Daí que Jó, quando passava pelas calamidades, a sua esposa pediu para que amaldiçoasse a Deus e morresse Deus. Jó disse: de Deus não retiramos só o bem, mas também o quê? O mal. Não é que ele estava certo, é porque a teologia hebraica dizia que de Deus poderiam receber tudo, tanto o bem como o mal. Mas nós hoje compreendemos que Deus não é o autor até mesmo dos males naturais. Não é o autor. O que Deus faz é permitir que venha tanto o mal moral como o mal natural. Então, Deus permite o roubo, é o mal moral, permite. Deus permite a prostituição, permite. Deus permite abuso de menores, permite. Deus permite as inundações, os terremotos, os acidentes, as mortes, ele permite. A questão é, pastor, sim. Né? Por que Deus, sendo bom, ele permitiria que uma menor, um bebê, por exemplo, indefeso, fosse estuprado, por exemplo? Ok. Por que ele permite que coisas assim aconteçam? É uma questão muito delicada, sim, mas eu vou responder tendo em conta um subsídio, e essa é a última questão desta... Aliás, o último item que eu coloquei aqui no meu esboço, diz que Deus permite a diversidade. Quando falamos da diversidade, estamos a falar de tudo, mal moral como sim, mal natural. Deus permite a diversidade a fim de que os homens e os anjos possam ver os resultados de apartar-se dos seus princípios eternos. Então, embora isso pode não ficar muito claro para outras pessoas, especialmente para os ateus que não creem na existência de Deus, mas é que Deus permite para que nós contemplemos os resultados de se apartar de Deus, ou o resultado de aceitar o pecado, ou de cair em pecado, ou de permitir o pecado. Desde o momento em que Lúcifer pecou e foi expulso do céu, e nossos pais também pecaram, o mundo tornou-se um desastre, uma catástrofe, uma inundação. O mundo é um caldeirão fervendo de violência e de morte. E esse é o triste retrato do nosso mundo. Então, Deus permite tais coisas. Uma das razões, não explica tudo, mas uma das razões é para que nós contemplemos os resultados do pecado. Então, hoje, estamos contemplando o resultado do pecado. Prostituição é resultado do pecado, roubo é resultado do pecado, inundações, terremotos, acidentes, tudo isso são resultados do pecado. Então, sim, pastor, se o bem é uma essência, né? Certo. Deus é amor, então ele é essencialmente bom. O mal, por exemplo, é uma escolha, né? Então, ele faz o bem e o mal, é a escolha do livre-arbítrio. Ok. Então, será que Deus sabia que o mal haveria de existir no coração de Lúcifer? Uau. É uma questão que alguém me fez, eu fiquei sem como responder. Glórias. Sinceramente. Quer os anjos, como os seres humanos, foram criados com livre arbítrio, ou a liberdade de escolha. Sim. E a grande questão, por isso é que alguém uma vez disse assim: liberdade de escolha é pecado. Porque toda vez que alguém te dá a liberdade de escolha, está a te dar a possibilidade de errar. Então, se você não quer que alguém erre, não lhe dê escolha. Porque toda vez que você der a alguém a liberdade de escolher, ele pode escolher o errado. Então, quer os anjos,
quer os anjos como os seres humanos, foram criados com liberdade de escolha. E sabem, queridos, e é por essa razão que somos imagem e semelhança de quê? De Deus. Somos as únicas criaturas, ou os anjos e os seres humanos, são as únicas criaturas divinas com essa liberdade de escolha. E se não houvesse liberdade de escolha, o ser humano seria um escravo no Jardim do Éden e os anjos seriam escravos no céu. E Deus não tem prazer numa obediência forçada. Deus quer que o adoremos, o sirvamos por livre e espontânea vontade. Então, Ele criou a liberdade de escolha. Agora, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabia que essa liberdade de escolha poderia trazer algo contrário. Alguns danos, coisas contrárias ao seu desejo. Sim. Mas ainda assim Ele criou o ser humano com essa liberdade. Nós não sabemos tudo. Por quê? Nós não sabemos. O certo é que a Bíblia nos diz que Deus criou a terra para ser habitada por homens que o adorem de livre e espontânea vontade. Deu-lhes a liberdade. E agora o homem fez o mau uso do livre-arbítrio. Fez o mau uso dessa escolha. E por consequência disso, o mundo está como está, um caos. Então é a liberdade de escolha. Agora, Deus sabia que os seres humanos iriam pecar? Sabia. Deus sabia que Lúcifer iria pecar? Sabia. Então, por que ainda assim avançou com o seu plano? Eu ainda acredito que essas questões serão plenamente esclarecidas na eternidade. Deus, apesar de saber que o ser humano iria pecar, Ele assim o criou. Mas há um outro detalhe. Muita gente diz, não, se Deus sabia que o ser humano ia pecar, porque ainda assim o criou? Isso é um drama e tudo mais. Queridos, se Deus fosse o autor do mal, como alguns asseveram, então a cruz seria o pior teatro da história. Tenta imaginar um pai que cria um filho com muito carinho e esse mesmo pai arranja uma armadilha para que o seu próprio filho morra ali. Seria algo irônico, estranho até, uma obra estranha. Sim, seria. Então, Deus criou o mal para que o seu próprio filho Jesus fosse a vítima, a maior vítima de tudo isso. Então isso é contraditório. Então nós acreditamos de que o mal tem uma origem que não é divina. E Deus, por seu infinito amor, decidiu dar um escape à humanidade e ao mal. E que escape é esse? Cristo na cruz. Era a solução para o pecado. E não outro. Então, Deus sabia sim, mas ainda assim decidiu avançar com o seu plano da criação. Voltando um pouquinho no mal, né? Uhum. Deus, Ele permite que o mal aconteça, né? Ele permite. Certo. Mas Ele também pode evitar. Pode. E o que acontece? Então, sim. Por que Deus, às vezes, Ele permite e não evita? Ok. E essa é a grande questão da Bíblia, e eu gosto muito dessa questão porque existem profetas que se destacam na Bíblia com essa questão. Daniel pergunta, Senhor, até quando o teu povo será massacrado? Até quando? Em Apocalipse nós encontramos a expressão também, até quando os teus filhos sofrerão pelos malfeitores? E Abacuque, que é conhecido como profeta da justiça, vai para Deus e pergunta, Senhor, até quando eu terei de ver a calamidade e ainda ver o silêncio de Deus? Por que o Senhor não atende? Será que o Senhor não existe? O Senhor está morto? Até quando? Sabem, queridos, Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Ele pode impedir ou não impedir. Existem momentos na história que Deus interviu numa situação, impediu com que tal coisa acontecesse. Mas em outros momentos Deus permite. A pergunta é por quê? Nós não sabemos. Só na eternidade nós teremos as respostas dos porquês dessa vida. Só para ter uma ideia, eu ouvi de uma casa aqui no Lubango, onde houve um incidente onde pais, filhos, todos os membros acabaram morrendo. Ao longo da história, penso ser em 1994, no Ruanda, houve um massacre de duas tribos, os Hutus e os Tutsi. E havia um pastor chamado Daniel Ndawanie. O pastor Daniel Ndawanie estava fora da sua casa, fazendo um trabalho, e naquele momento aconteceu um massacre. Os membros adventistas refugiaram-se na missão, no complexo da missão. Ali, uma das tribos veio com seus instrumentos mortíferos, katanas,
machados e por aí fora, mataram todo mundo que estava ali. E neste momento, nas pessoas que estavam ali, eles mataram a esposa do pastor da Wania, mataram os 9 filhos do pastor, mataram o pai do pastor, a mãe, 3 irmãs dele e 2 cunhados. Família inteira. A pergunta é, se Deus é amor, é soberano, por que permitiu com que a família inteira do seu filho fosse exterminada? Meus irmãos, nós não sabemos. Queridos, nós não sabemos, porque Deus permite certas coisas. Mas na eternidade nós saberemos. Mas apesar de que nós não entendemos, o único refúgio que nós temos é a cruz. Porque só na cruz nós percebemos que, apesar dele permitir com que certas calamidades aconteçam, males por ali, ele é amor. E o seu amor fez com que seu filho morresse na cruz, uma morte humilhante. Então quer dizer que as acusações que as pessoas fazem contra Deus são injustas. As pessoas que culpam a Deus pelo mal, por desempregos, por isso e por aquilo. São acusações injustas. Queridos, Satanás, ele procura esconder a sua identidade. Ele é o autor do mal, para ser mais claro. Não é Deus quem criou o mal. Satanás é quem criou o mal. Mas Satanás se esconde. Ele prefere que as pessoas creem que ele não existe para que ele atue de forma livre. Então, se existe alguém que é o autor do mal, é Satanás. E Satanás procura manchar o caráter de Deus. Exatamente. Procura manchar o caráter de Deus diante dos anjos e diante do universo. Mas na eternidade, somente na eternidade, essas questões serão esclarecidas. Por agora, continuaremos a chorar. Por agora, temos que conviver com o pecado. Por agora, temos que suportar o mal. Mas um dia, Jesus virá para reivindicar o seu caráter, esclarecer quem ele é, esclarecer ao universo quem é Satanás. E as artimanhas um dia serão esclarecidas. Por agora, muitas das nossas questões não terão respostas. Sim, pastor. Estamos quase na reta final. Para aquelas pessoas que tipo, eu tenho amigos, aliás, eu conheço pessoas que dizem não, eu não vou na igreja, eu não acredito em Deus porque eu não tenho emprego, eu passo mal, eu não como há dias e tudo mais. Qual o conselho que o pastor daria a essas pessoas? Não diria ateias, né? Mas que não entenderam ainda a história verdadeira. Amém. Eu quero deixar o texto de Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, a nossa maior esperança como cristão é a breve volta de Jesus. Nunca se esqueçam disso. Essa é a nossa maior esperança, é a bendita esperança. Tanto é que nos dias dos apóstolos, toda oração que não incluía a vinda do reino não era considerada como uma verdadeira oração. Por isso é que Jesus agora diz que venha o teu reino, seja feita a sua quê? Vontade. Então, João, ele diz que vi um novo céu. João, em visão, ele viu um novo céu. E o que João viu? Ele explica. Primeiro, ele que viu o tabernáculo, viu o trono de Deus. Queridos, na nova terra onde nós habitaremos, haverá um trono de Deus. Cristo estará sentado no trono. E nós sabemos que onde Cristo habita, existem algumas coisas que não habitam. E que coisas não habitam onde Cristo habita? Não habita lágrimas. Lágrima é por enquanto. Quando Cristo voltar, jamais. Já não haverá lágrimas. Morte é por agora. Na eternidade não haverá morte. Pranto, clamor, dor, isso tudo, João diz que são passadas. Ele está vendo a eternidade no presente, na visão. Ele diz que isso é tudo passado. Então, por aqueles que hoje sofrem pela fome, sofrem pelas perseguições, há quem sofre por doenças,
outros sofrem pela morte, queria lhe dizer que isso é por enquanto, é por agora. Na eternidade jamais haverá isso. E porque todas essas coisas o Senhor vai destruir. E o texto começa dizendo que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas hoje em dia, pessoas que sofrem, choram amargamente por um ou outro incidente, mas Deus promete enxugar todas as nossas lágrimas. Muito obrigado, pastor. Então, eu queria que o pastor deixasse saudações ou cumprimentos aqui em especial para o pastor, né? Já na reta final. Ok. Exatamente. Eu volto a expressar a minha gratidão por estar neste lugar, conhecendo os queridos amigos por esse trabalho maravilhoso. Incentivo a esse trabalho, continuem fazendo esse trabalho, trazendo temas interessantes, Sim. temas construtivos e, enfim, gratidão. E também a todos os nossos amigos que têm acompanhado o nosso programa. Não assista só, não esteja sozinho ali. Convide mais amigos para que todos possamos consumir esses conteúdos que são construtivos. Estamos a viver numa sociedade onde as pessoas partilham tudo, nudez, enfim, nas redes sociais, coisas nocivas. Mas é necessário partilhar coisas úteis. E mensagens como essas, temas como esses são úteis e devem ser partilhados. O que é bom deve ser espalhado. Amém. Pastor, agradecemos pela sua presença. Glória a Então Deus. fique com o conselho do pastor. Deus não é o criador do mal. Mas na declaração de João nós temos a plena certeza de que o céu será um lugar maravilhoso. Amém. Então siga as nossas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo e fique conosco até lá. Amém.